que na terceirização da contratação das empresas terceirizadas que trabalham para o Estado e para a administração pública federal, o decreto prevê estabelecimento de metas de inclusão, ou seja, aquela empresa que estiver contratando afrodescendente, ela tem uma pontuação maior, né? Não tem, olha, você não quer contratar, não tem problema, eu só vou passar o negócio, aquela licitação que tem aqui, a empreiteira, traz para aquela ali que está contratando mais gente, que está contratando afrodescendentes. E na terceirização e na licitação também dos negócios da administração pública federal. O presidente da República, quando abriu, o atual presidente Lula, quando abriu a Assembleia Geral da OIT, ratificou o seu compromisso pessoal e o compromisso do seu governo no combate à discriminação racial e ao racismo no Brasil. A pergunta é, se já tinha um decreto do presidente da República anterior e o compromisso e ratificação do presidente atual, por que a administração pública federal não cumpre o decreto 4228? Né, que prevê essas 3 formas de ação afirmativa também. Então, veja que o projeto do deputado Amarilli também tem uma previsão legislativa anterior da administração, inclusive de governos diferentes, de partidos políticos diferentes, e que, infelizmente, não sei por que os ministros de Estado não cumprem a ordem do chefe, né, porque o comandante em chefe é o presidente da República, seja de um governo ou de outro, e o decreto está em vigor. E, por conta disso, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, a Federação Nacional dos Advogados, o Sindicato dos Petroleiros de Sergipe e Alagoas, e mais a Afrobras, a Universidade Zumbi dos Palmares, fomos ao Supremo Tribunal Federal pedir a notificação dos 37 ministros de Estado por ato de improbidade, uma vez que improbidade não é só se apropriar de recursos públicos, não, mas também é aquele que tem a obrigação de cumprir a lei, cumprir a ordem administrativa, não cumprir. Então, só em não cumprir, os ministros de Estado já estariam em ato de improbidade. Estamos lá discutindo com o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal entende que nós não podemos fazer isso lá e quer mandar para vara comum. Eu acho que quem é o guardião da Constituição, dos tratados internacionais, é o Supremo Tribunal Federal. Então, estamos acabando de 37 decisões dele, não deixando eu notificar os ministros, e vamos também seguir o caminho pontilhado pela Simone Diniz, a empregada negra que eu me referi. Vamos mandar as 37 notificações para a Corte da OEA também e fazer a denúncia do Estado brasileiro, e agora também do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque ele que tem a obrigação de guardar a Constituição e os tratados internacionais. Se ele se coloca na posição de não receber, entendo que também deva receber as restrições da Corte Internacional, e aí servir como exemplo para todo o judiciário brasileiro de primeira instância. No dia que o Supremo tiver um tipo de admoestação desse tipo, vai ficar muito mais fácil a gente ver todos os juízes de primeira instância, os tribunais, mandando muitas liminares a favor da inclusão do afrodescendente. E, por conta também desse decreto, nós ajuizamos uma ação civil pública exatamente para que o Supremo Tribunal Federal notificasse e fizesse, como ação civil pública, fizesse cumprir a legislação que os ministros do Estado, a nosso ver, não estão cumprindo. Portanto, são argumentos e subsídios que vêm em prol da cotas para os negros do serviço público no Estado de Mato Grosso, porque já há uma legislação federal desde 2002, né, e que caminha no mesmo sentido, né, e que não vem sendo cumprida. Então, já fico alerta também para que, logo depois que seja aprovada a lei, se adote medidas drásticas de fiscalização do seu cumprimento, inclusive, se necessário for, indo às portas do tribunal para obrigar aqueles que têm obrigação de cumprir as leis que são votadas nesse Estado. Por fim, o deputado mencionou... Antes de falar disso aqui, eu queria falar na questão do evento que teve lá ontem no Rio de Janeiro. Na verdade, é uma verdadeira gincana, né, de eventos que acontecem nesse mês de novembro. Então, ontem, no Rio de Janeiro, houve um evento com o governador do Estado, o Sérgio Cabral, a ex-governadora Benedita da Silva, várias autoridades,
e o governador mencionou lá a possibilidade de anunciar já nesse dia 20 o estabelecimento de metas de cumprimento para a Secretaria de Educação. O governo vai incluir metas agora para cumprimento pela Secretaria de Educação, para cumprimento da Lei 10.639, que está ligado nesse sentido de buscar também as razões do porquê precisa ter esse tipo de cota. E de esclarecimento, e de se ver que aquele que está contrário hoje, na medida que ele mergulhar nos números de estatísticos que são produzidos pela sociedade brasileira, ele vai enxergar que alguma coisa tem que ser feita. Talvez não fosse o melhor instrumento, talvez não fosse a melhor ferramenta, mas não apareceu nenhum outro. Não apareceu nenhum outro, e aqueles que são contrários não têm a capacidade de dizer: eu sugiro que se faça isso. Partem sempre para uma universalização vazia e sem nenhuma motivação nos fatos que ocorrem na vida real, que até o ex-presidente Sarney, num estudo publicado, disse o seguinte: todos os brasileiros melhoraram nos últimos 50 anos. Quem estava no campo veio para a eletrificação, conseguiu-se saúde, trabalho, educação, inclusive os negros. Mas as linhas paralelas permaneceram iguais. Então, não há como você fazer a modificação desses números de exclusão da sociedade brasileira para com afrodescendentes, se não, aqui não seja por uma intervenção direta do Estado e com seus poderes constituídos, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, que são os poderes constituídos da República, de acordo com a Constituição. Então, o estabelecimento de metas de inclusão para a Secretaria de Educação, no sentido de cumprir a Lei 10.639 ou 11.645, ou a Lei de Diretriz Básica da Educação, seria medida oportuna e que penso que iria ajudar também a questão das cotas para negros no serviço público. Bem, então, a questão de não perder a oportunidade que foi citada pelo deputado Amarildo. Esse não perder a oportunidade é um tópico muito importante. O Brasil tem, com certeza, um capítulo, daqui a algum tempo, onde ele vai ter que discutir a questão da reparação da escravidão. Não há alternativa se ele quiser ser um país grande, um país de todos os brasileiros. Ele vem puxando essa corrente e adiando esse encontro. Jamais será um Estado grande se não incluir todos os cidadãos que estão dentro de suas fronteiras. Esse caminho da reparação da escravidão, existem algumas propostas, como foi feita por Fernando Conceição, de pagar $100 mil a cada descendente de escravo, ou pela vereadete Claudete Alves, também do partido de Vossa Excelência, deputado lá em São Paulo, que era de pagar R$2 milhões a cada descendente de africano, e existem mais outras por aí. Eu penso que a municipalização e a estadualização da reparação é uma discussão que deveria vir logo a seguir dessa questão das cotas, e no sentido de apoiá-las. Porque quando estivermos discutindo a questão da reparação da escravidão, cotas vai ficar desse tamaninho. Cotas para estudantes vão ficar coisas pequenas, porque a dívida histórica que foi mencionada aqui, ela é uma dívida que talvez jamais seja paga e que talvez não tenha dinheiro para se pagar. Então, não discutamos a dívida em aspectos pecuniários. Não discutimos a dívida em aspectos de dinheiro. Mas vamos discutir o resgate da memória, o resgate da autoestima, o resgate da lembrança dos familiares, assim como os japoneses comemoraram os 100 anos de imigração e puderam homenagear todos aqueles que vieram naquele navio que aportou no Porto de Santos, como os judeus também se lembraram dos judeus que passaram aqui a caminho de Nova York e pararam lá em Recife, e o que eles fizeram? Foram lá e restauraram, criaram uma sinagoga, do lado de uma sinagoga, restauraram a sinagoga, trouxeram o Congresso Nacional Judaico e virou um ponto de visitação do judaísmo mundial. Agora, por que os negros não podem ter esses direitos?
de saber quem são os seus antepassados, os que vieram para cá, os que